Eita glória! Maravilha! Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos. Maravilha, né? Graças a Deus. Hoje, dia 26 de outubro, terça-feira, 12h03, está começando. Estamos juntos mais uma vez no programa Encontro com a Palavra. Olha, hoje eu estou muito empolgado hoje, viu? A bem da verdade, todos os dias nós estamos bem empolgados, mas hoje vai ser bem legal. Talvez alguma coisa algo que nós vamos ministrar, falar com você hoje, né? Diante dessa palavra, daquilo que nós temos estudado, aprendido, que é a sabedoria, com base no livro de Salomão, né? Vai ser muito bacana hoje à tarde, em nome de Jesus, tá bom? Então seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Encontro com a Palavra, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, no bairro Nova Era, né? Paralela à garagem São Francisco. Graças a Deus nós estamos aqui, hoje nos escritórios da igreja. Nós estamos aqui para buscar, louvar, glorificar a Deus, né? Exaltar, bendizer o nome do Senhor. E você é sempre o nosso convidado. Hoje nós temos o nosso departamento de ensino da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? DPQ. Vai ser muito bacana, muito legal. Em nome de Jesus, tá bom? E vai ser, tenho certeza que será um tempo muito precioso, muito precioso, muito precioso. Hoje à noite, a partir de 7h30 da noite, né, estamos, né, estudando a lição, usando o material da Igreja do Evangelho Quadrangular, a edição da Revista Roxa, e vai ser muito bacana no nome de Jesus, tá bom? Vai ser muito, muito, muito bacana no nome de Jesus, ok? Temos certeza disso, vocês, 7h30 hoje, tá bom? 7h30, 8:45, é um tempo bem legal, o pessoal está bem envolvido, você é o nosso convidado a participar. Amanhã, quarta-feira à tarde, às 3h, pastor Exídio e sua equipe estão conosco, né? Ministrando um culto, orando pelos enfermos, abençoando a vida de cada um de uma forma muito preciosa e poderosa, em nome de Jesus, tá bom? E na sexta-feira, nós temos o nosso terceiro elo da campanha Obed-Edom, né? Aprendendo os segredos que fizeram com que Obed-Edom fosse abençoado em 3 meses, né? Diferente de Abinadab, que ficou com a Arca de Deus 20 anos na sua casa, depois que a arca é levada da terra dos filisteus para dentro da sua casa, e a arca e a vida de Abinadab não foi transformada. Então existe um diferencial muito bacana nessa estrutura. Ou seja, existe algo muito importante nisso. Deus não tem preferidos. Deus não tem o mais bonito ou o mais feio, o mais alto ou o mais baixo. Não, Deus não tem essa preferência. São algumas ações, alguns posicionamentos que fazem a diferença. Deus, ele não tem filhos prediletos ou deixando de ser prediletos. Deus tem aqueles que se posicionam, né, diante dele, diante da sua palavra, diante da sua vontade, diante do seu agir, do seu mover. Essa é a diferença. O posicionamento do homem, o posicionamento das pessoas diante das coisas do Senhor. O que aconteceu com Abinadab, com Obed-Edom, Abinadab é essa estrutura de posicionamento. Abinadab era um homem dado do templo, né? E Obed-Edom Abinadab tinha uma herança, uma geração para servir a Deus. Obed-Edom era de uma geração de inimigos de Israel, inimigos diretos de Davi. Então, como que uma pessoa que tem uma herança do templo, de servir ao templo, de estar no templo, não conseguiu sucesso em 20 anos, em 3 meses o outro muda, o outro que não tinha essa herança, o outro que era inimigo, o outro que não era só inimigo da nação de Israel politicamente, mas era inimigo diretamente de Davi. Como é que esse homem em 3 meses tem uma vida transformada? Então existe o posicionamento. E esse posicionamento ele vem de cada um, não provém
do grupo, mas provém de cada um que aí vai se destacando, né? Isso em todas as áreas da nossa vida. O posicionamento ele gera destaque na liderança, gera destaque na hora de fazer, gera destaque na hora de realizar, gera destaque em todos os sentidos. Então, dentro da Bíblia Sagrada, não existe bonito ou feio, pobre, nada disso. Tem o mais bonitinho, o mais queridinho, não. Tem aqueles que posicionam melhor. Aqueles que, né, se esforçam melhor. Olha a ideia de Jabes. A palavra de Deus fala que Jabes deu, a mãe de Jabes, né? Sua mãe lhe deu esse nome porque ela o teve com dores. Então não foi algo muito confortável. E para expressar essa dor, essa dificuldade, no seu parto, no seu nascimento, ela coloca o nome de Jabes. Então, ele poderia ter trazido para si essa marca, né, do seu início, da sua vida, né, como bebê, criança, enfim. O que ele faz? Ele ora a Deus, ele faz 3 pedidos, 4 pedidos diante de Deus, e Deus muda a sorte dele. Então ele se posicionou diante de Deus. A palavra de Deus fala que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, por causa do seu posicionamento. Então, na sexta-feira, nós estamos descobrindo coisas bacanas demais. Tem sido um tempo muito precioso. Sábado, nós temos o nosso encontro de casais, ou seja, o nosso culto de casais. Encontro é uma coisa, o culto de casais é uma reunião específica para casais. E esse sábado nós vamos falar sobre construir, né? Como casamento, deixa eu só desligar aqui, chamou o telefone aqui, desculpe. O casamento, ele não nasce pronto, ele é construído. Vai ser muito bacana. Casamento se constrói. Vai ser muito legal sábado, se Deus quiser. Domingo, 8 horas da manhã, 9h30 da manhã e 6h30 da tarde. E domingo nós estamos replicando também aquilo que nós estamos aprendendo na campanha de Obed-Edom, ministrando também, orando também em nome de Jesus, aproveitando esses 3 meses que nós estamos no final do ano, orando para também, como uma forma, né, figurada, orando para que Deus faça um grande milagre na nossa vida, em nome de Jesus, nesses 3 anos, tá bom? Vai ser muito bacana, em nome de Jesus. Olha, e no dia 2 de novembro, terça-feira que vem, às 3 horas da tarde, nosso seminário de missões, grupo familiar e Uniora, né? Vai ser de 3 às 6h30, 7 horas. 7h30 nós temos a escola. Vai ser muito bacana, muito bacana, muito bacana mesmo. Então a gente está aí, vai ser muito legal no nome de Jesus, tá bom? E no dia 15 nós até já jogamos no Instagram, no Face, nos grupos da igreja. Dia 15 a Convenção Nacional, nós vamos transmitir a Convenção Nacional a partir das 5 horas da tarde, no dia 15, você é o nosso convidado, porque nós vamos comemorar os 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e também vamos comemorar os 25 anos, é lógico que tem mais de 25 anos, do Ministério Local, né? Vai ser uma comemoração, vai ser tudo junto, vai ser um bolo enorme, né? Esse bolo vai ter metade 25, metade 70, vai ser muito bacana e você é o nosso convidado. E esses 25 anos que nós vamos fazer é para poder comemorar aqueles que passaram pelo ministério, entraram dentro das portas da igreja com as suas vidas todas desestruturadas, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e hoje, graças a Deus, estão na presença do nosso Deus. Os pastores foram convidados, vão também ser oficialmente convidados, vamos fazer um convitinho, e porque muitos, né, quando eu cheguei na região já estavam, e alguns vieram para a região e graças a Deus estão aí fazendo o seu trabalho, pregando o evangelho e glória a Deus, aleluia. Bom, vamos chegar aqui, vamos agora, chega dos avisos, né? Eu gosto de dar um aviso para você ficar situado na agenda, né? Para você guardar essa agenda, depois anotar e ficar atento aos movimentos, às coisas que nós estamos fazendo na igreja no nome de Jesus, tá ok? Para você não ficar de fora, não ficar
sem estar atualizado, né? É bom. Bom, como eu falei hoje, nós temos um assunto bem bacana. Nós estamos falando sobre o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, mas eu queria te fazer um apelo, né? Coisa interessante. Mas eu queria muito que você, às vezes, é compreensível que às vezes tem assuntos que não nos chamará tanta atenção, mas tem assuntos que vai chamar muita atenção da gente. A Bíblia Sagrada, ela é um manancial de conhecimento. A Bíblia Sagrada, ela é feita para o homem, corpo, alma e espírito. A palavra de Deus, como nós falamos no Tefilim, terminamos semana passada, realmente a palavra de Deus traz um equilíbrio muito grande, tem um efeito muito poderoso na nossa vida. Ela causa coisas fantásticas, por isso que devemos amá-la, guardar no nosso coração e também praticá-la, né? E hoje temos um assunto muito bacana e eu gosto muito dessa área. Eu gosto muito de tentar entender a mente do homem, a cabeça do homem, o comportamento do homem e as coisas que acontecem no homem. E hoje nós vamos continuar dentro desse livro de sabedoria, no capítulo 3, nós paramos, né? Sobre não se estribar, falar sobre esse equilíbrio emocional. Usamos o Tefilim semana passada, o pergaminho, as 4 mensagens dentro do Tefilim, enfim, foi muito bacana. E hoje nós vamos começar com o capítulo 3, no versículo 6, no capítulo 3 de Provérbios, versículo 6 diz assim: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. Então existem 7 sugestões que gostaríamos de compartilhar com você, de como você pode obter a direção de Deus na sua vida. Como que você pode, é lógico, que são 7, poderia ser 70, poderia ser 700, poderia ser muitas coisas. Por exemplo, a Torá, né, os 5 primeiros livros bíblicos para o judeu, tem 613 promessas. Então, aliás, 613 promessas, tem 613 princípios. E cada princípio tem a sua interpretação. Então você imagina o rio de informação que esses 613 ditos princípios causam, tem de informação para o homem. Aí você vê que coisa interessante. Deixa eu desligar aqui, desculpa aqui a mãozinha aqui, telefone chamando, sem desculpa. Aí imagina só, me perdoe, imagina, quebra até o raciocínio da gente, mas tudo bem, vamos voltar. Então, esses 613. Então, interessante que a romã é um fruto profético. A romã em Israel é do tamanho de um melão aqui no Brasil. E ela é enorme o fruto nela, né? E uma romã dá um suco de 300 ml. Você espreme ali na hora que ele copão de suco, ele... Oh, meu Deus do céu, peraí. Ele traz esse suco, né? Interessante isso, né? Então, esses princípios são para a vida do homem. Então, por isso que eles amam a palavra de Deus, amam demais a palavra de Deus, porque ela é muito importante em todos os sentidos, não só espiritual. A gente acha que é só para o espiritual, mas não. Então, poderíamos falar de 613, 700, não. Tem 7 aqui básicos para a gente poder nos ajudar. Primeiro, o mais importante ao discernir a vontade de Deus é caminhar perto dele. O mais importante do que discernir, saber, conhecer a vontade de Deus é andar perto dele, é estar próximo a ele, é estar junto dele. Talvez você quer uma resposta para a sua vida, mas será que quando você receber essa resposta, receber essa orientação, você vai permanecer caminhando perto dele? Então, uma das sugestões, né, em querer receber a direção, saber a vontade de Deus, discernir, conhecer, uma das sugestões é você caminhar próximo a ele.
é você estar perto dele. Será que quando ele te orientar, te conduzir, te direcionar, você vai permanecer perto dele? Lógico que a gente não está falando de uma forma que estejamos julgando, mas é algo que a gente tem que se preocupar. Algumas pessoas buscam a Deus uma orientação, uma palavra, algo para as suas vidas e de repente elas não estão mais próximas de Deus. Parece estranho, né? Eu me aproximo, recebo a orientação, o discernimento, a direção, depois eu me afasto. Mas antes, mais importante que discernir, saber, conhecer a vontade de Deus é caminhar perto dele. Salmos 25, 9 diz assim: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Conduz os seus humildes na justiça e lhes ensina o caminho. Lembra quando Jáiro foi buscar a cura para a filha? Ele caminhou, ele foi buscar a direção de Deus. Ele foi buscar o discernimento da vontade de Jesus, de Deus para a vida da sua filha. Então ele foi, mas continuou caminhando até Jesus revelar o milagre, curar, restaurar a vida dela. Olha que coisa interessante. Enquanto alguns falaram assim, não precisa mais acompanhar, não, ele permaneceu ali para poder realmente, né, conhecer aquilo que Deus tinha para ele. Então, mais importante, primeira sugestão, mais importante do que conhecer o discernimento, saber conhecer as coisas, a direção de Deus é caminhar perto dele. Segundo, uma vez que o Senhor frequentemente revela a sua vontade por meio de sua palavra, passe bastante tempo lendo a Bíblia. Mesmo que ele já tenha falado para você, já tenha, né, revelado a sua vontade para ele, tenha falado no coração, permaneça lendo a Bíblia Sagrada. Permaneça consultando a palavra. Não a consulte apenas para tomar uma direção, mas passe bastante tempo lendo a palavra. Terceiro, persevere em oração. Não recue, persevere em oração. Continue orando, perseverando. Quarto, busque o conselho cristão de cristãos piedosos, como os anciãos da igreja. Então você vê, primeiro, mesmo que você queira a vontade de Deus, permaneça perto dele. Segundo, frequentemente esteja lendo a Bíblia Sagrada. Mesmo que ele tenha falado de sua vontade para você, mantenha lendo. Terceiro, persevere em oração, não desanime. É lógico que chega um tempo que a gente está buscando uma resposta de Deus, ainda nós não encontramos, às vezes ainda nós não conseguimos ouvir, e realmente vem aquela tendência de nós desistirmos. Poxa, eu vou parar de orar, eu vou parar de insistir, eu vou parar de pedir, eu vou parar de... né? Então a gente acaba tendo a tendência de acabar desistindo. Mas não, persevere em oração. Às vezes há um momento na oração que a gente pede, e há um momento na oração que a gente agradece a Deus. Às vezes você está pedindo demais, pedindo, comece a agradecer a Deus. Senhor, obrigado porque a resposta já veio. Eu te agradeço porque o Senhor já trouxe a cura, mesmo não existindo ainda. Traga, a palavra de Deus fala que o Senhor traz à existência aquilo que ainda não existe. Então vai declarando com fé, vai declarando fé, vai desenhando um quadro de fé, né? Vai declarando, e a bênção chegará com certeza para a glória de Deus. Busque o conselho de cristãos piedosos, os anciãos, os mais experientes na igreja, os que mais têm vida cristã, porque a vida cristã também traz experiência. Quinta sugestão, peça ao Senhor que confirme a direção por meio da boca de 2 ou 3 testemunhas, ou seja, fique atento que 2 ou 3 pessoas ou podem falar para você em relação ao que você deseja. Ou melhor, coloque 2 ou 3 pessoas orando junto com você, né? Olha, eu preciso de uma bênção, eu preciso de um milagre na minha casa, eu preciso de um milagre para o meu filho, eu preciso de um milagre para o meu esposo, para a minha vida financeira.
convide 2 ou 3 pessoas para estar orando junto com você em um determinado horário, ou elas em casa ou junto de você, e depois de um período de tempo converse com elas para saber o que elas falaram, o que elas interpretaram, o que elas têm para você. Isso é muito importante. Sexta sugestão, sexta direção: se nenhuma orientação surgir, a direção de Deus é que você espere com paciência. A incerteza do agir é a certeza da espera. Ou seja, se você não conseguiu a direção de Deus ainda, está buscando, não surgiu ainda, então tenha paciência, porque mesmo que você não faça, tenha insegurança, isso já é uma certeza de espera. Quando às vezes nós temos um sentimento, não, agora não posso fazer, não, estou preocupado em fazer, estou preocupado em agir. Então isso já é um sinal que você tem que ter paciência, que você tem que saber esperar, aguardar no momento certo, na época certa. Eclesiastes 3 diz: tudo há um tempo para tudo aquilo que está debaixo dos céus. Então existe um tempo, então a gente tem que saber esperar. Está inseguro? Opa, já é o agir da certeza da espera. Está com dúvida? Opa, então tenho que esperar. Isso já é o agir da espera, né? É a espera te dando um sinal: não vai, não faz, espera, me aguarde, tenha paciência, né? Vamos deixar um pouco a ansiedade de lado. Olha que coisa interessante. E sétima sugestão: aguarde até a direção ser tão clara que recusá-la seria desobediente. Desobediência, aliás. Deus fala por meio da sua palavra, de conselhos sábios, da maravilhosa convergência de circunstâncias e da influência do Espírito Santo nas nossas emoções, no nosso intelecto e nos desejos pessoais. Então aguarde a direção, que ela seja tão clara que se eu desobedecer seja uma desobediência. Não recusá-la seria até uma desobediência. Então põe esses 7 passos, né, essas 7 sugestões, naquilo que você tem colocado diante de Deus. Tenho certeza que alguma coisa muito preciosa vai cooperar para você alcançar esse sonho, esse projeto, isso que você tem desejado diante do Senhor. Tá bom? Maravilha! Continuando, não acabou não? Não acabou não. Temos mais. Agora o capítulo 3, versículo 7 de Provérbios fala assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Opa, maravilha! Então, eu tenho capacidade, eu tenho poder de discernimento, mas não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. No livro de Jó, capítulo 37, versículo 24, diz assim: por isso os homens o temem, não dá a ele atenção a todos os sábios de coração? Olha o que Jó diz na sua palavra. O texto de Jó diz o seguinte, Jó 37, 24. Por isso os homens o temem. Não dá ele atenção a todos os sábios de coração? Então olha a sabedoria de coração. A sabedoria de temer a Deus. Então fala, os sábios o temem e ele dá atenção a todos os sábios de coração. Então se você encher o seu coração de sabedoria e buscar essa sabedoria, Deus, ele vai lhe ouvir, ele vai lhe dar atenção. Olha que coisa fantástica. Por isso que nós temos falado que a sabedoria é algo muito importante para nossas vidas. Romanos 12, versículo 3 diz assim: pois pela graça me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha, até para saber, conhecer, nós temos uma medida. Tem gente, e é uma verdade, Nós ficamos 10 anos na direção do Instituto Teológico Quadrangular em Juiz de Fora e região. Outro dia eu vi a foto de formatura em Rio Pomba, formatura em São João Nepomuceno.
Vou até recuperar esse informativo que na época o Instituto fez para poder liberar, soltar, para motivar as pessoas a participarem, a se matricularem, a se formar. Muitos pastores se formaram e glória a Deus, aleluia. E eu vejo isso. Tem gente que conhece, vai conhecendo, depois, nosso Deus, começa a falar, pensar, agir de uma forma estranha. Começa com os pensamentos, umas atitudes, começa a romper, quebrar alianças. É incrível. Então eu acho que, de acordo com a medida de fé que Deus nos concede, eu acho que quando tem, me perdoe, me parece que há pessoas que quando elas extrapolam o conhecer, elas desandam. Me parece que usando uma figura de linguagem, me parece que é igual aquecer o leite. Você já viu? Você tem uma temperatura certa para você desligar o leite. Se você deixar o leite naquela vasilha lá, em determinada temperatura, aquilo vai transbordar, vai fazer uma maior lambança. Nossa, é horrível quando... Nosso Deus, é horrível quando o leite transborda. Eu fico bravo quando o leite transborda. Ele transborda não fechar e piscar dos olhos. Você virou para a torneira, o leite transborda, eu fico muito bravo, porque tem que limpar trempe, tem que limpar um punhado de coisa, tem que arear a panela, porque queima o fundo da panela. Olha que situação, nosso Deus, misericórdia, olha que situação. O saber e o muito saber na vida das pessoas tem sido como esse leite derramado. Derrama-se, perde-se alguma coisa. Portanto, de conhecer, às vezes, perde valores. Às vezes, perde o comportamento. Às vezes, perde a simplicidade e a humildade. Os homens sábios, eles tinham comportamentos humildes e simples. Porque o que alegrava os homens sábios é os seus discípulos aprenderem da sua sabedoria. Então, esses homens sábios, eles tinham uma temperatura. Eles não perdiam o comportamento, não perdiam alguns valores. Mas, às vezes, nós encontramos aqui de uma forma interessante. Quantas pessoas rompem o limite do saber e perdem muitas coisas. É incrível isso. Por isso que a palavra de Deus é fantástica. Romanos 12, 3. Pois pela graça me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Em João 3, 27, falando desse não se apoiar, não se deter nos próprios conhecimentos, João 3, 27 diz assim, e João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Olha que coisa fantástica. Em João 15, 5, a palavra de Deus fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mostrando que temos uma capacidade, mas temos que buscar em Deus aquilo que nós precisamos para romper. 1 Coríntios 3, 7 diz assim, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus é que efetua o crescimento. Então temos que buscar em Deus, estar em Deus. Eclesiastes 5:2 diz assim, Eclesiastes 5:2 diz assim, olha que coisa bacana, Eclesiastes 5:2 diz assim, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra, por isso, fale pouco. Confie mais no Senhor. Busque a presença do Senhor. Né? Não se apoie só no seu conhecimento,
busque conhecimento das coisas de Deus. Olha que coisa fantástica, né? Maravilhosa. Nossa responsabilidade é de andar mansamente perante o Senhor e trajar as vestes brancas de uma vida irrepreensível e ser bom para a nossa saúde física, bem como para a nossa vitalidade espiritual. No livro de Provérbios 3:8 diz assim: isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. E isso, o que vai me dar saúde ao corpo e vigor aos ossos? O andar mansamente perante o Senhor, trajar vestes brancas, que fala da humildade, fala da santidade, e uma vida irrepreensível. Isso é bom para a saúde física e o bem-estar, e para a nossa vitalidade espiritual. Então Deus planejou tudo isso para a gente. Essa sabedoria, essa ação, essa forma de fazer e agir, é a forma de que Deus tem e nos dá para trazer coisas preciosas para o nosso corpo. Coisas preciosas para o nosso corpo. E aí é que está o interessante. Nesse versículo, no capítulo 3, no versículo 8 de Provérbios, preste muito bem atenção. Nesse versículo, somos apresentados aquilo que a medicina chama de psicossomática. Doenças psicossomáticas. No capítulo 3, versículo 8 de Provérbios, somos apresentados a essa condição, a esse mal-estar, a essa condição, né, de saúde do ser humano, se chama psicossomática. Um ramo da medicina que lida em relação às coisas entre o corpo e o espírito. Agora, preste muito bem atenção àquilo que nós vamos falar para você. Quando Deus pensou na sabedoria, quando Salomão trouxe a sabedoria para a gente, nesse conduto, nessa ação, nessa atitude, como nós mostramos aqui, nesse andar mansamente perante o Senhor, trajar vestes brancas de uma vida irrepreensível, isso é bom para a saúde física e para o nosso bem-estar, nossa vitalidade espiritual. Aí a gente entra numa questão. Então, Fernando, por que muitas pessoas estão doentes dentro da igreja? É porque será que estão próximos à sabedoria? Estão próximos à palavra? Estão próximos a uma vida piedosa? Estão próximos, como nós vimos na primeira sugestão, estão buscando a direção, mas antes da direção, acima da direção, estão caminhando perto do Senhor? Estão usando aquelas 7 práticas de direção que nós colocamos? Estão confiando no Senhor, não só naquilo que se sabe? Olha, o povo de Deus é o povo mais sadio na face da terra, ou teria que ser. Fernando, mas nós almoçamos comida hoje totalmente adulterada? Sei disso. Os alimentos transgênicos, os alimentos que recebem cargas de hormônio, alterações na composição genética de alguns grãos. Não vou ficar entrando em detalhes porque não é da nossa alçada. Mas existe isso. Existem alimentos, outro dia, uma vez apareceu um produto, né, da linha de comestível no Brasil. Ele, no Canadá, era um refúgio e trouxeram para o Brasil. Lógico, para a indústria alimentícia rodar, ter dinheiro, enfim. Não é o nosso problema. O problema aqui é nós apenas informamos. Mas aí você fala assim, é difícil, Fernando. A nossa vida está extremamente agitada, o tempo está corrido, estamos fazendo e trabalhando muito mais do que antigamente, ou seja, em pouco tempo temos que bater meta, fazer as coisas. Realmente estamos estressados, mas às vezes buscamos coisas que têm nos estressado mais ainda. Não só às vezes o estresse dessa vida corrida que nós estamos tendo, mas às vezes nós buscamos circunstâncias estressantes para nós. A nossa vida buscamos essas condições. Então olha que coisa interessante, olha que coisa
desafiadora, essa que nós estamos apresentando para os irmãos nessa hora. Então a saúde, ela dos nosso corpo, o vigor dos nossos ossos, está nessa condição de buscarmos em Deus. Então, quando nós não buscamos, então é um versículo extremamente precioso. Ele abriu um leque de informação para nós fantástico. Então, o que são essas doenças psicossomáticas, Fernando? O que é isso? Eu nunca ouvi falar. Isso é remédio, é vacina? Não. Isso acontece com a gente, brota no corpo. O corpo joga para fora essas situações. Então, são desordens, preste bem atenção, são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos no corpo. Então, são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento do nosso corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas, ou seja, o nosso corpo, por causa dessa desordem emocional, começa a apresentar algumas dores, algumas queixas, que podem surgir em diferentes partes do corpo. Eu gosto dessa área, dessas questões emocionais, do que o mundo está vivendo hoje, dessas informações que têm desajustado o homem. Existe uma nova doutrina vindo ao mundo que está desajustando a mente do homem, está desajustando o saber do homem. Esse saber que o homem tem foi dado por Deus quando Deus formou o homem do pó da terra, soprou sobre ele o fôlego da vida, o constituiu como um ser que tem conhecimento. Esse conhecimento é dado por Deus. Existe dentro do homem um sinal moral que essas doutrinas que estão vindo estão desconstituindo emocionalmente este homem. Por isso que são doenças psicossomáticas, afetam as emoções, a parte psicológica, psiquiátrica da pessoa, e podem surgir de diferentes partes do corpo, em diferentes situações, herpes, feridas no rosto, manchas no corpo, alguns problemas mais sérios como os gástricos. E aí que eu vou chegar para você e apresentar para você suas emoções e algumas doenças que as suas emoções provocam no seu corpo. Isso é muito importante. Por isso que a Bíblia Sagrada te chama para ela. Nossa, eu vou continuar quinta-feira. Eu vou falar aqui, quinta-feira a gente volta. Olha, isso vai ser muito bacana. Eu acho que você deveria chamar outra pessoa. Porque com certeza isso vai estar ajudando. Eu vou te mostrar uma coisa interessante. Eu vou dar um testemunho pessoal meu. Eu vou te dar um testemunho pessoal meu. Quando eu chegar nesse órgão, eu vou te dar um testemunho pessoal meu que aconteceu comigo. Eu vou falar com você. É uma grande verdade, por isso que eu gosto dessas coisas, de entender essas coisas. Então, essas emoções disparam algumas queixas no seu organismo. Olha que interessante. Eu vou aproveitar o discernimento das doenças psicossomáticas, porque o que eu li aqui é a descrição delas, que fala que esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas em nós. Quer ver algumas delas? Raiva. Sabe aonde a raiva vai ser canalizada? Vai afetar? Talvez você fale assim, a raiva vai afetar na minha ação. Não. A raiva, ela tem um processo externo de agir, de falar, de fazer, de se comportar. Mas a raiva é um desajuste emocional que
muda, vou pegar lá a descrição. É um desajuste que provoca uma queixa, sabe aonde? No seu fígado. Olha que coisa preciosa isso, filho. Olha que coisa preciosa. Por isso que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Ele não te deixa adoecer coisas no seu corpo. Já falamos numa série, Obras da Carne, Frutos do Espírito Santo. Então, a raiva, ela vai adoecer o seu fígado. E olha um fígado adoecido, o que provoca? Provoca diversos desajustes na digestão, dor de cabeça, e aquilo desencadeia muitas coisas ruins. Boca amarga, o processo da bile fica com dificuldade. Olha, câncer de fígado, raiva, ira. Por isso que esse trajar, a nossa responsabilidade é andar mansamente perante o Senhor, em trajar vestes brancas de uma vida irrepreensível, passiva, calma. O cristão ele tem esse perfil de ser calmo. Não que ele é calmo em si, mas ele tem um controle do Espírito Santo. Por isso que ele vai desenvolver a saúde no fígado. Porque ele não tem acesso de raivas. Não tem acesso a um comportamento de raiva. Uma outra coisa, olha que coisa interessante. A tristeza adoece os pulmões. Covid-19 está matando, vai matar, vai destruir. Aonde afeta? Pulmões. Por quê? Entristeceu a humanidade. Olha, você está ouvindo algo muito precioso hoje. Você está ouvindo algo muito precioso. Eu não tenho mais tempo. Quinta-feira eu vou voltar aqui outra vez. Eu vou voltar àquilo que Deus me trouxe assim. Eu gosto do Espírito Santo porque ele faz essas coisas, né? Ele me coloca uma bandeja. Fala assim, aqui, Fernando. Olha, deixa eu te mostrar isso daqui, Fernando. Aí o Espírito Santo me mostra, tem que mostrar para quem? Tem que mostrar para você. Minha função é tentar te ajudar a ter uma vida muito mais preciosa do que você já tem. Minha função é fazer com que você viva bem, espiritualmente, em todo sentido. A Bíblia Sagrada fala que vá bem a tua alma, o teu corpo, né? Vá bem em todos os sentidos. Entendeu? Então, é isso daí. Olha só que... Olha o Covid-19, não atacou o pulmão. Por que atacou o pulmão? A tristeza aplacou o mundo. A tristeza, eu vou morrer, o meu amigo morreu, o meu familiar morreu, meu parente morreu, eu perdi o emprego, eu fechei a minha loja, eu parei de trabalhar, eu parei com isso. A tristeza alojou no mundo. E aonde a Covid ataca primeiro? Coração, pulmão. As vias respiratórias ficam comprometidas por causa da tristeza. Tristeza diminui o nosso poder de respiração. Quase não respiramos. Você já viu uma pessoa triste? Quase não respira. Você nem ouve ela. Você nem parece que ela está respirando. Uma pessoa triste, se ela fecha os olhos, parece que ela morreu por causa da tristeza. Olha o que eles fizeram com o mundo. Jogaram uma notícia de tristeza sobre o mundo. A tristeza adoece o pulmão. Aonde o vírus vai? No pulmão. Tira a respiração, põe respirador. Não é pôr respirador, é pôr alegria no mundo. Veio a doença, mas vamos alcançar a cura para essa doença. Vamos trabalhar. O que fizeram? Botaram todo mundo dentro de casa. Amedrontou todo mundo ficou amedrontado. E aí veio o problema do coração. Aliás, problema no pulmão. Aonde ele atinge? Pulmão. Porque a tristeza, uma doença emocional, psicossomática ou psiquiátrica, que traz, vou buscar na interpretação, que traz as queixas físicas, e a tristeza traz uma queixa lá no pulmão. Quando você está triste, a sua respiração para, diminui, você fica menos ofegante.
A tristeza mata, ela causa uma parada respiratória. Nossa. Por isso que a palavra de Deus fala, alegrai-vos no Senhor. Sim, sim, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso que o cristão não era para estar doente. Tirando o contexto da comidinha, tem uns que até abusam, mas tudo bem. Não era para estar doente. Muita doença está no campo emocional. Guarde isso que eu estou te dizendo. Por isso que a palavra de Deus ela é importante para nós. Não para alcançarmos um milagre, como muitos pensam, apenas para poder alcançar a resposta de uma oração, de uma vida confortável, como muitos pensam. Mas a palavra é saúde para a gente. A palavra de Deus lá no livro de Êxodo fala que Ele trouxe a sua palavra e nos curou, nos sarou. Então, quando nós estamos a tristeza dentro dessas doenças, né, psicossomáticas, emoções, vai trazer uma queixa nos pulmões. Olha o que como o mundo ficou doente do ano de 2019 para cá. Se alegre em Deus. Não deixe o seu pulmão se fechar por alguma coisa. Fernando, eu estou passando por problemas, dá glória a Deus, pula de alegria. Fernando, eu estou numa dificuldade, pula de alegria, pule de alegria, dá risada, dá glória a Deus. Alguém pode te chamar de louco, mas você está gerando saúde para você. Amém? Olha, eu tenho que parar por aqui. Olha, eu fiquei extremamente satisfeito, porque provavelmente isso pode nos ajudar de alguma forma na nossa vida, né? Pode nos auxiliar de alguma maneira, pode cooperar conosco. E como eu falei, quinta-feira, ao meio-dia, nós vamos voltar com o versículo do livro de Provérbios 3:8, Provérbios 3:8, dentro dessa live, dentro desse encontro com a palavra sobre sabedoria. Provérbios 3:8, se lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos, falando dessas doenças emocionais que apresentam suas queixas no nosso corpo físico. Quinta-feira eu vou te dar um testemunho do que aconteceu comigo uma vez. Escute, mas olha, isso é muito sério, muito sério. Ah, isso foi coincidência. Não existe coincidência. Não existe. Existe cristocidência, mas coincidência tem um motivo. Olha, e outra, vamos fazer o seguinte, nosso Deus, ó, a boca tá cheia de coisa, a cabeça tá trabalhando aqui acelerado, mas deixa eu parar. Deixa eu parar. Quinta-feira eu quero ver você aqui. Convide uma pessoa para estar presente. Não quero trazer popularidade, eu quero apenas ajudar. Talvez uma palavra possa auxiliar alguém, ok? Vamos orar. Quinta-feira eu aguardo você. Amanhã, 11h30 da noite, programa Liberdade e Vida só em Jesus, de 11h30 à meia-noite 15, na oração das causas impossíveis. E na quinta-feira, meio-dia, nós voltamos com Provérbios 3:8. Guarde aí, Provérbios 3:8. Nós vamos falar o que a palavra quer para nós e o que ela pode nos ajudar na nossa saúde. Tenho certeza que Deus vai liberar cura divina sobre a vida de muita gente nessa hora, nesse dia, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela riqueza da sua palavra. Te louvamos porque verdadeiramente reconhecemos todos os dias e a cada dia que passa, reconhecemos mais ainda que ela é eterna e que ela veio dos céus para a nossa vida. Por isso, meu Pai, que a tua palavra nos ensina que o Senhor inspirou mais de 40 homens de diversas idades, nacionalidades, posição geográfica, econômica, familiar, para escrever essas riquezas que nos ajudam a viver
não só uma saúde espiritual, mas uma saúde física. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo por essas riquezas com as quais o Senhor tem compartilhado conosco. E te peço, Pai, que o Senhor vá agora, de uma forma sobrenatural, na casa dessa pessoa. E, ó Deus Todo-Poderoso, e coloque a mão sobre esse estado descontrolado de raiva. Essa agitação, meu Pai, por raiva de alguma coisa. Raiva porque não conseguiu alcançar o que queria. Raiva, meu Deus, porque fica ouvindo, meu Pai, essas notícias pesadas que agitam a gente. Raiva, meu Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai. Isso tem afetado, às vezes, ó Pai, o sistema funcional do fígado. Tem atrapalhado, meu Deus Todo-Poderoso. Tem descompensado, meu Deus, e tem causado, Pai, essas irritações, essas dores no fígado por causa do estado da raiva. O teu Espírito Santo, o Espírito da paz. Por isso que Jesus disse, eu dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá, porque no mundo não temos paz, em ti nós temos paz. Por isso declaramos, ó Deus, a saúde no corpo físico e no fígado deste homem, dessa mulher, em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu filho, abençoe sua casa, abençoe seu lar, de uma forma sobrenatural e poderosa no nome de Jesus. Assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos, para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Amém, amado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela sua companhia. É muito importante, a gente fica muito feliz quando você está conosco. Isso nos motiva bastante, né? Graças a Deus. E vai ser um tempo bem bacana, viu? Quinta-feira vai ser bem legal. A gente vai voltar aqui, vou contar o meu testemunho. E tem muito mais outras coisas que a gente vai estar falando e aprendendo junto, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, uma boa tarde, uma tarde maravilhosa na presença de Deus. Ó, quase 1 hora ficamos juntos. Deus sabe todas as coisas. Um grande abraço, fique com Deus. Até hoje à noite, se Deus quiser. Até amanhã à tarde, se Deus quiser. Até amanhã à noite, se Deus quiser. Até sexta-feira, até sábado e até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá bom? E até quinta-feira, de volta no programa Encontro com a Palavra. Deus abençoe, um grande abraço, fique com Deus, em nome de Jesus.